Vamos saber todos os detalhes da transferência de Petar Musa na próxima época para o Benfica, ele que vai deixar o Boa Vista, mas há também outro nome que poderá ingressar nos quadros dos encarnados para a próxima época. Isto e muito mais no vídeo de rumores de hoje, mas já sabes, tens que fazer parte desta família fantástica de 28 mil pessoas, por isso subscreve, deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Lembro-te também para passares pelo Sorar, o melhor jogo de futebol fantasia do momento, onde podes apostar o teu conhecimento em jovens jogadores, em jogadores que estão lesionados ou outros que no futuro poderão vir a ser uns craques. E por último, passa pela nossa equipa do MTL no Sorar e deixa um pedido de amizade. Afinal, David Neres ainda continua na mira do Benfica. Os encarnados continuam bastante atentos à situação do extremo direito, que foi contratado em janeiro pelo Shakhtar Donetsk ao Ajax a troco de 12 milhões de euros. O internacional brasileiro de 25 anos encontra-se no Brasil devido ao conflito militar que assola a Ucrânia e, apesar de ter contrato até 31 de dezembro de 2026, está receptivo a ouvir propostas de outros países e o Benfica está interessado. Neres destacou-se no campeonato holandês, sendo portanto bem conhecido de Roger Schmidt, o técnico do rival PSV, que aprecia e muitas qualidades do brasileiro e gostaria de contar com ele no plantel dos encarnados para a próxima época. Um dos obstáculos que a SAD do Benfica terá que enfrentar, caso decida avançar com uma eventual proposta concreta, é o elevado ordenado do jogador, acima dos 3 milhões de euros limpos por ano, ao que apurou o jornal Record. Além disso, há mais emblemas atentos ao evoluir da situação de Neres, com destaque para os franceses do Marselha e do Lyon, além dos ingleses do West Ham, empenhados em reforçar a equipa de forma a passar a lutar pelos lugares de acesso à Champions League. No Brasil, o Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, também tem o extremo no radar, bem como os espanhóis da Real Sociedad. Recorde-se que os jogadores a atuar na Liga Ucraniana ou os estrangeiros que joguem na Rússia estavam livres para assinar por outro clube até final da época, mas o prazo terminou no dia de ontem. O Benfica, que está praticamente a fechar outro dossiê, o de Petar Musa, e prepara-se então para pagar 6 milhões de euros ao Boa Vista, dando ainda Vukotic, o jogador montenegrino de 23 anos, para o Bessa. Ele que esteve cedido também aos achadrezados, já fez 18 jogos e está fora dos planos das águias. Nesse sentido, o jovem médio entra na equação para desbloquear o negócio. Com a base de entendimento estabelecida, o intercâmbio de jogadores ainda assim pode não ficar por aqui. Em cima da mesa coloca-se ainda a possibilidade de um elemento dos quadros das águias sair por empréstimo para o clube achadrezado. Estes são meros detalhes por limar, mas salvo algum imprevisto, Musa vai mesmo ser o primeiro reforço dos encarnados para a próxima temporada. O Benfica, aliás, conta ter o negócio selado pouco depois do jogo de quarta-feira diante do Liverpool. De acordo com as informações recolhidas pelo jornal Record, Rui Costa está a liderar este dossiê e foi o impulsionador da contratação, sendo que o presidente das Águias tem contado com o diretor-geral para o futebol, Rui Pedro Brás, nas negociações. Por outro lado, como já noticiámos, a aposta é independente de Roger Schmidt, ou seja, o futuro treinador dos encarnados que se prepara para assinar por 2 temporadas, não se pronunciou sobre o atacante. De resto, importa explicar a situação de Musa. O Boa Vista pagou 1 milhão de euros ao Slavia de Praga para contar com o jogador de 24 anos por empréstimo no verão passado. Entretanto, ele já atingiu os 10 golos, soma 11 neste momento, o que ativa a cláusula de compra obrigatória. Assim, os achadrezados vão pagar mais de 2 milhões e 200 mil euros ao clube checo e a partir daí poderão vender o internacional sub-21 croata, que também gera interesse em Itália e Espanha. Este refere-se um exemplo das pretensões das águias para a próxima temporada. Ao contrário do que aconteceu ao longo das últimas épocas, o Benfica pretende olhar com mais atenção para o mercado interno e vê como bons exemplos aquilo que tem vindo a ser praticado quer por Futebol Clube do Porto, quer por Sporting. O Benfica que continua a aumentar a sua prospecção em terras canarinhas, agora é Mateus Martins, jovem jogador do Fluminense que está debaixo de olho dos encarnados. Quem avança com a informação é o Globo Sport. Segundo aquela publicação, o médio ofensivo de 18 anos, que foi alvo do Shakhtar Donetsk no final da época passada, está também no radar do Leeds e do Ajax. As conversas até ao momento não terão passado de sondagens, mas o Globo Sport adianta que o clube carioca vai ter de vender jogadores no próximo verão para fazer face
face ao orçamento deste ano. O Flu terá recusado uma proposta de 7 milhões de euros dos ucranianos do Shakhtar por Mateus Martins. Bomba em Alvalade, uma vez que Ruben Amorim mandou Slimani abandonar mais cedo o treino do Sporting anteontem em Alcochete. O avançado argelino acatou a ordem e deixou a academia antes dos restantes companheiros, com um semblante visivelmente agastado à hora da conferência de imprensa de Amorim. O incidente foi precipitado pela atitude do ponta de lança, depois de tomar conhecimento pelo treinador que não seria titular no jogo de hoje com o Tondela. A verdade é que Ruben Amorim considerou que Sli não estava a empenhar-se nos exercícios, interpretou o comportamento do jogador como uma birra e confrontou-o perante todo o grupo, deixando bem claro que não tolerava aquele tipo de reação. Ato contínuo, sem contemplações, Amorim ordenou ao camisola 9 que fosse tomar banho mais cedo, afastando do que faltava do treino e chamando de imediato da formação o avançado Rodrigo Ribeiro. A verdade é que o jovem atacante de 16 anos acabou por ser convocado para Tondela, ao contrário do argelino que, em coerência com a chamada de atenção de Amorim, ficou em Lisboa, sendo excluídas opções para a visita ao estádio João Cardoso. Este episódio, que poderá levar a SAD a abrir um procedimento disciplinar, Slimani, de 33 anos, foi contratado ainda em janeiro, chegou a custo zero proveniente do Lyon e assinou com os Leões até 2023, com mais uma época de opção. Após o regresso ao Alvalade, o argelino já participou em 11 jogos, 5 como titular. Na jornada anterior, por exemplo, com o Passos, o argelino foi suplente utilizado, acabara de perder o apuramento para o Mundial, e Amorim revelou então que sentiu ponta de lança desiludido por falhar o objetivo na seleção. Notícia curiosíssima vindo do Peru, o jovem desse país, Piero Quispe, mostrou conhecimento da realidade leonina, oferecendo-se ao Sporting. O médio de 20 anos, que representa o Universitário do Peru, assumiu ao La República, que segue a Liga Bwin e em especial os verde e brancos. Gostaria de jogar na Liga Portuguesa, acompanho muito o Sporting, frisou o jovem peruano. Campeões, bola para vocês. Alguém conhece Piero Quispe? Alguém viu este jovem já jogar? Teria ele qualidade para se integrar na Academia de Alcochete? Por último, fechamos com o Clube dos Açores, o Santa Clara, que não nos dá mais novidades sobre o caso do japonês Hidemasa Morita, mas por outro lado já fechou a transferência de Rafael Ramos, ele que já assinou contrato com o Corinthians. O lateral direito acabava o contrato com os açorianos em junho e aceitou a oferta do Timão por um valor pouco mais do que simbólico. Mário Silva já a confirmara, após a derrota no Dragão, esta forte possibilidade de acontecer. Ele que foi formado no Sporting e com uma passagem pelos Sub-19 do Benfica, Rafael Ramos passou 5 anos nos Estados Unidos da América e esteve posteriormente no Twente dos Países Baixos. No Corinthians, Rafael Ramos vai ser treinado pelo português Vítor Pereira e terá a oportunidade de disputar o Brasileirão e a Libertadores. As outras opções para o lado direito da defesa são o conceituado Fagner e João Pedro, atleta emprestado pelo Futebol Clube do Porto. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.